por muito tempo. Versão brasileira, DPN Santos. Quando olhamos para o universo das doenças infectocontagiosas e para todos os vírus diferentes que existem, tem um que se destaca de todo o resto. E é o influenza. Com o potencial enorme que o vírus da gripe tem para devastar determinados segmentos da população, ele pode ser explosivo. Infelizmente, existe uma concepção muito errada do influenza. As pessoas falam, estou com gripe o tempo todo. Ah, estou gripado, é só uma gripe. A gripe é o vírus mais mortal que existe. Entra ano, sai ano, o influenza mata dezenas de milhares de pessoas somente nos Estados Unidos. Ele infecta milhões e milhões de pessoas. Ele viaja pelo planeta com novas cepas surgindo o tempo inteiro. Se eu tiver que classificar o potencial de doenças infectocontagiosas que provocam estrago no mundo, tenho que pôr a pandemia de gripe em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Com certeza, ele é o vírus mais severo. Temos dado sorte até agora, mas não sei quanto tempo essa sorte vai durar. Vírus. Os vírus existem há milhões ou até bilhões de anos. Os vírus moldaram a história e a evolução das pessoas. Eles são onipresentes e existem em várias formas e tamanhos. Se eu pegar uma colher de chá de água do mar, posso achar milhões de vírus nela, em uma colher de chá. Um vírus sem outra célula não é nada, não tem sentido, não pode fazer nada. Um vírus é um pequeno pacote de proteínas, com um pouco de código genético bem no meio. E eles gostam de entrar nas células e enganá-las. Eles são cavalos de Troia que invadem o maquinário celular para fazer mais cópias de si mesmos. E é aí que ficamos doentes. Os vírus têm a capacidade de evoluir, sofrer mutação. Muita gente pensa nos vírus como inimigos que esperam para nos machucar. Eu não penso neles assim. Os vírus não são só ruins. Ser ruim é só um jeito de ser um vírus. Eles são uma parte essencial da vida. Então a luta continua e o vírus muda para se acomodar. Nosso trabalho é tentar evoluir mais rápido que o vírus. Influenza. Olha só o peito se expandindo. O Justin tem 28 anos. Ele está com gripe e tinha uma necrose no raio-x do peito dele. Mas os pulmões já estão bem melhores. Tudo bem? Tudo. Ótimo. Obrigada, gente. Obrigado. O detalhe que mais me preocupa no vírus influenza é a sua total imprevisibilidade. Atualmente, nós não temos nenhuma maneira de fazer qualquer tipo de previsão precisa de quando a próxima pandemia vai acontecer. Onde vai ocorrer e qual vai ser a mortalidade nos humanos. É quase como ser vizinho de um assassino em série. Nunca sabemos quando ele vai fazer uma coisa mortal, nem quando vai se voltar contra nós. Agora? Tá bom, vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Isso, legal. A gripe é uma doença respiratória aguda, que é causada pela infecção do trato respiratório pelo vírus influenza. Quando nós temos uma gripe de verdade, percebemos. Temos febre, sentimos dores pelo corpo, tossimos, temos dor de garganta, muita dor muscular. Sentimos dor no peito, dor nas juntas, não conseguimos sair da cama, nós ficamos derrubados, ficamos doentes por 10 dias e nos sentimos muito, muito mal. O influenza é um vírus altamente contagioso.
Ele é transmitido por meio de microgotículas suspensas no ar. Quando espirramos ou tossimos, ele fica nas mãos, nós tocamos nas coisas, ele consegue viver por mais tempo no ambiente do que vários outros vírus. Você está no metrô, alguém espirra em cima de você, ou alguém assoa o nariz e aperta sua mão. Então, do ponto de vista da propagação, é muito preocupante. Algumas pessoas que são infectadas podem acabar desenvolvendo complicações graves, como a pneumonia viral. E o que acontece quando alguém fica muito doente é uma falha de múltiplos órgãos. Existem milhares de pessoas morrendo todo ano nos Estados Unidos por complicações da gripe. E centenas de milhares de pessoas nos Estados Unidos hospitalizadas por complicações graves. No mundo, nós temos uma estimativa de entre 150 mil e 400 mil mortes por ano. É por isso que a gripe ganha tantos pontos como doença do mal. É muito infecciosa, deixa a gente mal, todo mundo pega, é fácil de transmitir. Ela tem todas as qualidades para ser uma doença mortal. O influenza é quase um pacotinho microscópico. O vírus parece com uma bola. O vírus tem duas grandes proteínas na superfície que se projetam como espinhos. Eles até se parecem com pirulitos e podemos dizer que são a parte funcional do vírus. Uma proteína se chama hemaglutinina e permite que o vírus entre nas células que ele quer infectar. A outra proteína se chama neuraminidase e tem ação contrária. Ela permite que o vírus saia quando a célula passa a liberar vírus recém-formados. Existem subtipos diferentes de influenza, e eles têm seu nome de acordo com as proteínas da superfície, hemaglutinina e neuraminidase, que abreviamos para H e N. Cada uma dessas proteínas tem a sua variante. 1, 2, 3, 4 e daí por diante. Então pode ser um vírus influenza H1N1 ou H2N2. Então, o influenza não é só um vírus, é um grupo inteiro de vírus. E eles têm uma variedade enorme de tipos. Existem milhares e milhares de cepas diferentes de influenza. Mas o que deixa todo mundo louco é que o vírus influenza faz bastante sexo. Se dois vírus diferentes infectam a mesma célula ao mesmo tempo, eles podem gerar um novo vírus combinado. E ele pode sofrer mutação e se recombinar com outros vírus influenza. Então, as possibilidades são virtualmente infinitas. Todos os vírus influenza que nós conhecemos vieram originalmente de vírus de aves selvagens. Mas não é qualquer ave selvagem, só aves que são consideradas aquáticas, como os patos, os gansos e aves que vivem no limo. Essas aves são o que chamamos de reservatório do influenza. Existem bilhões dessas aves no mundo. Muitas delas migram e os vírus influenza circulam com elas o tempo todo de forma contínua. E, em geral, esses vírus não prejudicam as aves. Essa reserva se chama Maipô. É uma área em que as aves selvagens vivem. Viemos aqui para coletar amostras de fezes das aves selvagens. É parte de um programa de monitoramento para ver se tem algum vírus influenza nas aves. Muitas aves migram de países diferentes na mudança das estações. Elas chegam em Hong Kong, talvez carregando o vírus. Essas aves são, por natureza, espécies migratórias. Vão para esse lugar chamado Maipô, em Hong Kong, nos meses de inverno. E depois voltam para o norte nos meses de verão. E, basicamente, esse é um meio de os vírus se movimentarem de norte a sul e de leste a oeste. É muito importante monitorar esses vírus na natureza, porque estamos tentando antecipar que tipo de ameaça os vírus influenza podem apresentar no futuro.
Esta vigilância proativa nos ajuda a tentar ficar um passo à frente do vírus. Mas existe um detalhe no influenza que é particularmente preocupante. Esses vírus das aves aquáticas têm a habilidade de pular dos reservatórios ou das aves e entrar em outros hospedeiros sem relação. Alguns vírus predominam em aves domésticas, outros estão em animais como porcos. E existe a gripe suína, também tem o vírus do cavalo e existe a gripe equina. Ele também pode atacar cachorros e temos a gripe canina também, e assim por diante. E essa habilidade do vírus de se mover e se adaptar em hospedeiros diferentes é o que dá ao influenza sua maior vantagem biológica. Também por isso ele é muito difícil de controlar. Eles saltam de uma espécie para outra e acontece muita coisa. Eles estão em mutação, estão se recombinando, estão trocando pequenos segmentos genéticos. E criam vírus influenza novos que nunca tínhamos visto. É nesse processo das aves e outras espécies de animais para humanos, e então de humanos para humanos, que o influenza se tornou um vírus tão perigoso para as pessoas. Em parte é o que torna a gripe a rainha das doenças infectocontagiosas. Ela é altamente eficiente na transmissão e muito eficiente como assassina. Combinar essas duas coisas é como juntar fogo e combustível. Todo ano, o vírus da gripe faz uma viagem de volta ao mundo. Existem novas cepas, novas combinações do vírus que surgem em países diferentes e se espalham. Todos os vírus influenza, se olharmos como são construídos geneticamente, vamos saber que são uma família. Mas alguns deles são encontrados somente em pessoas. Quando falamos em gripe sazonal, estamos falando de um subtipo da família que infecta as pessoas. A gripe sazonal é causada por cepas do vírus que estão circulando entre a população humana a cada ano. A sazonalidade dela acontece porque a tendência é infectar pessoas nos meses do inverno. Temos uma temporada de gripe durante os meses frios do inverno nos países de clima temperado, porque faz frio lá fora e as pessoas ficam em lugares fechados, próximas umas das outras. Em todo o inverno, temos surtos de gripe. É o motivo por que chamamos de gripe sazonal. Nós temos uma epidemia de gripe todo santo ano. Os vírus da gripe sazonal estão evoluindo com o tempo, conforme os humanos desenvolvem imunidade contra eles. Esses vírus evoluem para vencer a imunidade. Todo ano o vírus muda. Então, todo ano temos que fazer uma vacina nova. E produzir vacinas contra a gripe é uma das coisas mais complicadas que nós fazemos na ciência biomédica. Vamos começar hoje revisando os vírus influenza e selecionando candidatos novos para as vacinas. 2 vezes por ano, os centros colaboradores da OMS se encontram em Genebra para determinar a composição da vacina contra a gripe da próxima estação. Nós recebemos cientistas do mundo inteiro para exibir e discutir seus achados. Nós recebemos vírus de 56 países, do Instituto Francis Crick, da África, do Oriente Médio e de Hong Kong. E regularmente é feito um monitoramento global dos vírus influenza. Essa vigilância que acontece em todo o mundo é feita pelos hospitais. Quando alguém fica doente, procura um médico, ele colhe uma amostra e envia para análise. Existem 140 ou mais laboratórios nacionais espalhados pelo mundo. O objetivo é garantir que os vírus usados nas vacinas são representativos e o mais atualizados possível com os vírus que estão circulando entre humanos. Se não escolhermos direito, e se as cepas não forem compatíveis, aí pode ser um ano ruim em termos de gripe com muitas mortes. As decisões em relação às vacinas precisam ser tomadas com 6 meses de antecedência, porque levamos 6 meses para produzir a vacina. Hoje estamos aqui para ouvir a conclusão do encontro sobre a composição viral da vacina. Temos que conseguir olhar para a nossa bola de cristal e dizer, bom, daqui a 6 meses, quais desses milhares de tipos provavelmente vão estar circulando? Qual é o nosso melhor palpite? E aí temos que fazer a vacina.
Atualmente, nós produzimos a vacina contra a gripe em ovos de galinha. É uma tecnologia que foi desenvolvida no meio do século XX e funciona muito bem. Então, os fabricantes continuaram usando. Para produzir uma vacina, precisamos de mais ou menos um ovo. Nessa fábrica, nós recebemos quase 1 milhão de ovos por dia. Em média, levam 6 meses para um ovo chegar até a fábrica e virar a dose final da vacina que vai para os nossos clientes. Nesse período, a vacina passa cerca de 70% do tempo em testes de controle de qualidade. Esse atraso entre escolher o que precisamos colocar na vacina e produzir a vacina dá ao vírus bastante tempo para nos ultrapassar. A vacina contra a gripe começa inoculando os ovos com uma das 4 cepas que são selecionadas pela OMS. Os vírus tratam o ovo como se fosse uma célula gigante. Eles usam o ovo para fazer inúmeras cópias deles mesmos. Depois, o fabricante da vacina remove os vírus, purifica, testa os vírus. É um processo muito longo. Analisando as estatísticas dos últimos 10 ou 15 anos, alguns anos foram uma vergonha. A vacina teve 10% de eficácia. No máximo, ela chega a 60% de eficácia. As pessoas podem pensar, não é tão bom, mas a vacina pode reduzir pela metade o número de pessoas infectadas pelo vírus influenza. É difícil convencer a população a tomar a vacina contra a gripe. A number of Americans have no intention of getting vaccinated. Parents are worried and confused about the vaccine. Not everyone is convinced that it's necessary. Existem muitos mitos em torno da vacina contra a gripe, que ela própria causa gripe, que uma pessoa não precisa tomar porque ela nunca fica gripada. Mas os estudos científicos já derrubaram todas essas coisas. As pessoas falam, eu tomei a vacina e 3 dias depois peguei uma gripe. A vacina causou a gripe. Esquece isso. A vacina contra o influenza tem o vírus inativo e não pode causar gripe. Ela só vai estimular nosso sistema imunológico a produzir anticorpos. Então, tomar a vacina contra a gripe sazonal é a melhor coisa que podemos fazer. Não é ideal, não é uma vacina excelente, mas é a única coisa que temos disponível no nosso arsenal para evitar que o vírus se espalhe. No fim, nós adoraríamos ter uma vacina com uma proteção bem mais ampla e com uma duração bem mais longa. Mas, para alguns tipos de vírus, ainda não existem vacinas. Porque nós nunca vimos esses vírus. Quando isso acontece, podemos ter uma pandemia. E ela pode cruzar o planeta e matar muita gente no processo. Quando você se torna um ex-lutador de MMA, você precisa encontrar novas maneiras de colocar sua vida em risco. Vamos ver se esse Tim Kennedy é forte mesmo. Vocês têm um trabalho muito difícil. Com certeza, é realmente difícil. A Prova de Risco, nova série. Estreia segunda, 1º de outubro, às 8h30 da noite, no Discovery. Esse negócio vai ser muito louco. Apresentamos nós, o pessoal que trabalha no Booking.com, o maior site de acomodações do mundo. A gente também usa mapas, se joga, faz maluquice, se molha, cansa e sente muita fome. Igualzinho a você. E aí, como podemos te ajudar? Superinteligência. Cheque mate. Poderes fantásticos. Mágica. Habilidade motora. Força extrema. Sou praticamente um ninja. E intimidação. Eles não usam capas, mas seus poderes deixam muita gente feliz. Meu Deus! Eles são os Super Gêmeos. Irmãos à Obra, episódio inédito, hoje às 8h30 da noite, no Discovery Home and Health. Quando a gente assiste Largados e Pelados em casa, é fácil perceber quando os participantes fazem alguma coisa errada. Mas quando a gente tá aqui morrendo de sede e com dores no corpo,
a história é completamente diferente. Isso, continua. Não apaga não, por favor. A gente pode usar um pouco de folhas. Não abafa, não abafa. Maravilha. Eu ser homem, nós ter fogueira. Acendemos a fogueira no primeiro dia. É. Nós somos demais. É, com certeza vai facilitar bastante a nossa vida. Largados e Pelados, nova temporada. Estreia terça, 16 de outubro, às 9h10 da noite, no Discovery. Que negócio é esse? Lembra dessa moto? É uma viagem no tempo. Que merda é essa? Faz quase uma década que a gente não trabalha junto de alguma forma. E eu cheguei no momento da minha vida que eu quero ter um relacionamento com meu pai. Agora eu e meu pai voltamos a conversar e a gente tá tentando melhorar a nossa relação. Eu só acho que vai demorar um pouco pra ficar legal. Sempre foi muito difícil trabalhar com meu pai. American Chopper está de volta. Sábado, 29 de setembro, às 6 da tarde, no Discovery. O nome influenza veio da palavra influência em italiano e data do século XVI, quando as pessoas não sabiam o que causava as epidemias de tosse, dor de cabeça, dor muscular e morte. Ninguém sabia nada sobre vírus. As pessoas acreditavam que a sua saúde era determinada pelas estrelas ou pela influência das estrelas no nosso corpo. Agora sabemos que não são as estrelas, são coisas ainda mais estranhas chamadas vírus. Entre as coisas que mais mataram seres humanos estão as guerras, desastres naturais e doenças como varíola e peste bubônica. Mas quando olhamos os números, o influenza está lá no alto, como uma das forças que desafia a existência humana. Ao contrário do sarampo e de outros tipos de vírus conhecidos que ficam exatamente iguais ao longo dos anos e décadas, o influenza é caracterizado por sua habilidade em flutuar, o que quer dizer que ele muda um pouco. E, de vez em quando, temos um novo vírus, causador de uma pandemia. Ainda é influenza, mas é um novo tipo de influenza, que não é sazonal e ainda não infectou os humanos. Uma pandemia de influenza é uma emergência com um vírus influenza que é novo. O impacto do vírus pode ser muito mais grave. Basicamente, ninguém viu o vírus antes. E ele pode causar um número enorme de mortes. Já vimos pandemias horríveis no passado. A gripe de 1918 é a mãe de todas as pandemias. Nenhuma pandemia foi tão grave quanto a de 1918. Como um evento de saúde global foi realmente histórico. O vírus se lançou na população humana e acabou explodindo. Um vírus influenza novo apareceu em julho de 1918 no norte da Europa e foi bem no final da Primeira Guerra Mundial. A guerra estava acabando. Os soldados estavam indo para casa e as pessoas estavam começando a ficar doentes. Então eram soldados bem debilitados, todos muito perto uns dos outros nos navios de transporte das tropas. E foi uma oportunidade fantástica para a evolução de um vírus de transmissão rápida. O vírus começou a circular em soldados que estavam no fronte ocidental e começou a se espalhar pelo mundo todo. Onde quer que as pessoas morassem, fossem numa casa numa cidade grande ou numa fazenda no interior, o vírus chegava como fogo. Ele chegou a vilarejos do Alasca e as pessoas morreram em números alarmantes. Escolas foram fechadas, hospitais ficaram lotados. Eram tantas pessoas morrendo e tão rápido que colocavam os corpos em covas coletivas. Era uma coisa que foram totalmente incapazes de controlar. Não conseguiam isolar o agente causador, não tinham vacinas, não tinham imunizante, não tinham remédios, não tinham nada. Estamos falando de países inteiros perdendo grande parte da sua população.
É bem provável que 17 milhões de pessoas tenham morrido só na região do sul da Ásia. Nos Estados Unidos foram cerca de 700 mil pessoas mortas. No auge do vírus, em uma semana na Filadélfia, 4.500 pessoas perderam a vida para a gripe ao mesmo tempo. Foi chocante, foi impressionante. Foi muito chocante. E foi difícil para as pessoas entenderem o que estava acontecendo. A gripe é altamente transmissível. E as pessoas ficaram com medo porque o vírus tinha uma curva de mortalidade muito incomum. Crianças morreram, idosos morreram, isso é normal. Mas muita gente de 20 a 30 anos morreu. Essa foi uma característica única de 1918. E um dos mistérios que definiram essa epidemia. E o vírus não era supermortal, como a varíola. Em algumas estirpes de varíola, 50% dos doentes morriam. A taxa para gripe é uma coisa entre 1% e 2%. 1 a 2% não parece muito, mas quando toda pessoa do planeta pega o vírus, isso resulta em dezenas de milhões de pessoas morrendo. Nesse período de 1 ano, estima-se que 50 milhões de pessoas morreram. Foi o evento isolado mais mortal de toda a história da humanidade. A gripe de 1918 matou dezenas de milhões de pessoas, mas depois enfraqueceu. O vírus parou de se espalhar porque muitas pessoas foram expostas a ele. Ele deixou de ter para onde ir. Não sabemos exatamente de onde veio o vírus de 1918. Não existia a capacidade de detectar um vírus. Não sabíamos o que era isso em 1918. Mas eu acho que isso provou, sem sombra de dúvida, que mesmo na era moderna, nós estamos vulneráveis à devastação por uma doença infecciosa. Porque se aconteceu uma vez, ninguém consegue citar um motivo para não acontecer de novo. E pode ser até pior, já que a população mundial está cada vez maior, já que as pessoas estão mais conectadas por aviões e outros meios de transporte. Se houver uma pandemia igual à de 1918, podemos esperar centenas de milhões de pessoas em todo o mundo morrendo com a pandemia de gripe, e não estamos preparados para isso. Uma das coisas que precisamos nos lembrar sobre a gripe é que só porque uma coisa não aconteceu, não quer dizer que não pode acontecer. Só significa que ainda não aconteceu. Em boa parte da Ásia, principalmente no sul da China, as pessoas preferem comprar galinhas vivas para consumo. Elas podem escolher o frango que mais gostarem, pedir para matar no local e então levar para cozinhar. Falando em doenças contagiosas, imagine um mercado de aves, onde as aves são trazidas de uma região geográfica ampla. Todas essas aves são reunidas, e isso possibilita que a infecção se espalhe facilmente. Por muito tempo, se acreditava que os vírus influenza encontrados nas galinhas não pudessem chegar aos humanos. Mas em 1997, isso mudou. Em 1997, em Hong Kong, nós descobrimos que um vírus influenza podia ir diretamente de uma ave doméstica para um humano e matar ele. Em maio de 1997, um menino de 3 anos que morava em Hong Kong ficou doente. E quando ele foi para o hospital, acabou piorando. Depois de 5 dias, ele morreu. E não tinham dado um diagnóstico. Um vírus influenza foi isolado dessa criança. E quando tentaram identificar, não era um vírus influenza humano. Era uma coisa muito incomum. Era um vírus aviário do tipo H5N1. Foi uma notícia muito fascinante, porque ninguém nunca tinha registrado uma infecção em humanos por algum vírus aviário H5N1. Mas o que também aconteceu, sem chamar muita atenção, foram surtos em 2 ou 3 granjas de frangos de Hong Kong, causados por um vírus H5N1. Basicamente, o mesmo vírus que infectou a criança que morreu. Health officials were called to this wholesale market in the early hours of the morning. They found dozens of birds dead.
Coletamos amostras e concluímos que quase todo o mercado de aves vivas de Hong Kong estava infestado com esse vírus H5N1. E aí, mais casos humanos de H5N1 começaram a ser detectados. Ele era muito incomum pela gravidade e virulência. No total, foram 18 casos, com 6 mortes. Uma fatalidade de 33%. O que assustou foi a alta mortalidade associada a esse vírus. There is a possibility this virus could become stronger. Yes, there is that possibility. O nosso grande medo era: existe a transmissão entre as pessoas? Isso acabou dominando os nossos temores. Isso, é claro, deixou o mundo inteiro em alerta. Existia a preocupação de que isso fosse o surgimento de uma pandemia. Hong Kong respondeu tentando eliminar a fonte desse vírus. Scientific evidence here has suggested that a new flu virus has come from chickens. So today, on government orders, they killed every chicken in Hong Kong. Foi uma decisão bem ousada, que levantou muita discussão em Hong Kong. Matar todos os frangos vivos afetou uma indústria inteira. Isso reduziu a quantidade de vírus da gripe aviária no ambiente dos mercados de aves vivas. Depois que essa medida foi tomada, não houve registro de um novo caso humano em Hong Kong. E nós tivemos muita sorte de não encontrar evidência de transmissão de pessoa para pessoa. A pior hipótese é se uma cepa mortal do vírus, de repente, conseguir passar de uma ave para um humano e, então, de humano para humano. Esses seriam os fatores de um cenário de pandemia mortal. No entanto, isso nunca aconteceu. Mas o H5N1 não desapareceu completamente. Em 2003, na Tailândia, começamos a ver pessoas infectadas pelo H5N1. Depois, no Vietnã, em 2003 e 2004. E em 2005, ele chegou à Indonésia. Ele não infectou muitas pessoas, mas chegou a matar milhares ou dezenas de milhares e centenas de milhares de aves. Depois da emergência com o H5N1 em 1997, nós vimos a gripe aviária virar um problema virtualmente mundial. Mas achávamos que estávamos imunes nos Estados Unidos. Bird flu virus is spreading here in the U.S., affecting millions of chickens, turkeys, and ducks. Now in 16 states, more than 5 million. 25 million, 33 million chickens. Those hens will have to be destroyed. It is the biggest outbreak of bird flu in U.S. history. Quando se tem uma criação para a indústria, são milhões de galinhas ou milhões de patos, todos juntos em áreas confinadas. A gripe gosta de multidões. A gripe gosta de contato direto. Então, chegar a uma granja de aves enorme é fantástico para esse vírus. O que não queremos que aconteça e que ainda não aconteceu com essas gripes aviárias é ela pular de espécies e aí se adaptar com rapidez, facilidade e eficiência e se espalhar de humano para humano. Mas não existe motivo para acreditar que um vírus como esse não vai dar um jeito, evolutivamente, de nos infectar com facilidade. E então muita gente vai morrer, se não fizermos alguma coisa. Para resumir, se e quando o vírus influenza virar um vírus pandêmico, ele vai se mover com muita rapidez. E é disso que nós temos mais medo. Então, se um vírus pandêmico surgir em algum lugar, não importa que seja na Antártica, ele vai chegar aqui. O ano de 2009 foi um exemplo perfeito de como sabemos pouco sobre a gripe. Todo mundo achava que o próximo vírus pandêmico fosse aparecer na Ásia. Ele apareceu no México. Todo mundo achava que o próximo vírus fosse surgir nas galinhas. Ele veio de porcos. More swine flu deaths are being reported in Mexico, the epicenter of the outbreak.
Começou com relatos no México. Eram muitos casos de gripe acontecendo e fora da temporada normal de gripe. Foi bastante incomum. Os casos iniciais foram bem graves, com várias pessoas jovens morrendo. Então, nós ficamos imediatamente em alerta na OMS. Eu recebi uma ligação. Pode vir imediatamente para a OMS? É urgente, você precisa vir. Eu entrei no carro e só consegui voltar para casa 2 ou 3 dias depois. Houve muita preocupação. Algumas pessoas saíam do México e voltavam para os Estados Unidos o mais rápido que podiam. E aí, todo mundo começou a pensar, é agora. Vai ser uma repetição de 1918. Houve casos em Nova York, na Califórnia. No Texas. A transmissão era muito fácil, estava acontecendo entre humanos. Em poucos meses, o mundo todo tinha casos, todo o país estava relatando casos da gripe. Então, a pergunta foi: o que vamos fazer a respeito? Precisávamos de uma vacina contra o vírus e ainda não tínhamos uma. Quando analisamos o vírus e fizemos um sequenciamento para identificar os genes dele, descobrimos que era um vírus suíno H1N1. Já tinha um vírus H1N1 circulando em humanos na época, mas era um tipo adaptado aos humanos. Esse era a versão adaptada aos porcos. Era um vírus híbrido, que tinha alguns genes de vírus conhecidos por infectar porcos nas Américas e também tinha alguns elementos genéticos de vírus suínos conhecidos da Ásia e da Europa. Não era só um híbrido, era um tipo de Frankenstein de 3 vírus diferentes. É o que chamamos de triplo recombinante. E isso significa que esse vírus tem vários ancestrais diferentes. Eram vírus que vinham das aves, que se juntaram no corpo dos porcos e se combinaram. Os porcos têm receptores nos pulmões, tanto para gripe humana quanto para gripe aviária. Então, o porco atua como um recipiente de mistura para uma gripe aviária que ataca uma célula suína e uma gripe humana que ataca uma célula suína. Daí vem a possibilidade do surgimento de uma gripe que pode infectar humanos ou porcos. Foi muito assustador porque era um H1N1. Era um subtipo que já estava em circulação, mas era uma variante nova, que parecia bem mais mortal. Quando uma nova pandemia acontece, precisamos fazer uma vacina nova. E isso sempre leva um tempo, cerca de 6 meses, talvez mais. The government is hustling to get 200 million doses of vaccine made and get it out to the public, and for a lot of people it can't come soon enough. Em 2009, o governo americano e o mundo todo responderam de imediato para começar um grande esforço pela vacina. Investiram tudo o que tinham. Demoraram meses na produção e foi uma situação muito frustrante porque não tinha como acelerar o processo. Officials now say only 45 million doses of the H1N1 flu vaccine will be available. That is a third of the amount the government was expecting. E no momento em que as vacinas começaram a chegar nos Estados Unidos de maneira significativa, em outubro e novembro, foi muito pouco e já era tarde. Muitas pessoas em todo o mundo e nos Estados Unidos ficaram muito doentes. Em todo o mundo, nós chegamos a uma estimativa entre 200 mil e 400 mil mortes devido a esse vírus, principalmente pessoas jovens. Essa foi a má notícia. É claro que qualquer morte é um infortúnio, mas a notícia até animadora foi que a gripe não foi tão virulenta como, por exemplo, a pandemia de 1918. Ela nem entrou para a mesma categoria. E conforme o vírus dava a volta ao mundo, ele parecia ficar cada vez mais fraco. Nós achávamos que a mortalidade ia ser muito maior. Graças a Deus não foi, porque o vírus era de fácil transmissão. Nós demos muita sorte, porque acabou sendo um vírus que se espalhou com rapidez, mas não foi tão mortal. Nós desviamos de uma bala em 2009. No fim, era uma cepa de um subtipo que já circulava na população. E muita gente já tinha imunidade parcial contra esse vírus. Se fosse um subtipo novo, H7N9, H9N2, um vírus nunca visto em humanos que começasse a se espalhar, a taxa de mortalidade teria sido muito mais alta.
Uma das lições que nós aprendemos com a pandemia de H1N1 de 2009 é que um vírus influenza pandêmico pode surgir em qualquer lugar do mundo a qualquer hora. Um vírus pode surgir em qualquer lugar onde os humanos têm um contato direto diário com populações de animais. E todo país do mundo tem fazendas com animais, granjas com aves, criações de porcos. Nós temos sorte dia após dia. Mas acho que o potencial para a gripe virar uma coisa mais mortal está sempre lá. Eu acho que outra lição é que a maneira tradicional de produzir vacina contra a gripe em resposta a uma pandemia provavelmente não vai funcionar no período de tempo necessário. Para podermos estar realmente preparados para uma pandemia de gripe, nós temos que monitorar o vírus em todo o mundo, o tempo inteiro. E temos que ser capazes de produzir quantidades enormes de vacina voltadas para esse vírus de imediato. A tecnologia já existe. Nada disso é fantasia. São coisas que nós podemos fazer se estivermos dispostos a isso. Meu nome é Josh Gates. Com formação em arqueologia e a paixão pela exploração, tenho a tendência em acabar em situações bem estranhas. Tem que ter um jeito melhor de ganhar vida. As minhas viagens me levaram até os confins da Terra, conforme investigo as maiores lendas da história. Rumo ao Desconhecido. Episódio inédito. Hoje às 8h30 da noite, no Discovery. Tá sem tempo de ir pra academia? No Smart Shape você treina o corpo todo em apenas 30 minutos. E se você tiver só uns minutinhos antes de ir pro trabalho, é só fazer um dos nossos treinos rápidos de HIIT a partir de 10 minutos. Vai que é fácil, vai pra Smart Fit. Eu tô fazendo isso pra provar pra mim mesma que eu sou uma pessoa mais forte. Largados e Pelados. Oferecimento. Vai que é fácil. Vai pra Smart Fit. Quando você se torna um ex-lutador de MMA, você precisa encontrar novas maneiras de colocar sua vida em risco. Vamos ver se esse Tim Kennedy é forte mesmo. Vocês têm um trabalho muito difícil. Com certeza, é realmente difícil. A Prova de Risco. Nova série. Estreia segunda, 1º de outubro, às 8h30 da noite, no Discovery. Esse negócio vai ser muito louco! Quando a gente assiste Largados e Pelados em casa, é fácil perceber quando os participantes fazem alguma coisa errada. Mas quando a gente tá aqui morrendo de sede e com dores no corpo, a história é completamente diferente. Isso, continua. Não apaga não, por favor. A gente pode usar um pouco de folhas. Não abafa, não abafa. Maravilha. Eu ser homem, nós ter fogueira. Acendemos a fogueira no primeiro dia. Nós somos demais. Com certeza vai facilitar bastante a nossa vida. Largados e Pelados. Nova temporada. Estreia terça, 16 de outubro, às 9h10 da noite, no Discovery. Uma das melhores maneiras de baixar a febre é com um banho. A gente tá indo pra um lugar onde deve ter um ouro bem grosso. Um banho bem gelado. Corrente! Acompanhe esses velhos conhecidos em uma nova aventura. Espera, não, para! Onde para encontrar ouro, eles terão que mergulhar fundo. Febre do Ouro, Corredeiras do Alasca. Episódio inédito. Terças, 10h50 da noite. A ponte vai cair, sai daí! No Discovery. Eu não faço ideia de quando a próxima pandemia de gripe vai acontecer.
Mas existem vários vírus por aí circulando entre aves e entre porcos que nos preocupam. Nós sempre estamos de olho no influenza no mundo inteiro. Em qualquer lugar onde os humanos fiquem em contato direto com aves, os fatores de risco para o surgimento de vírus novos aumentam bastante. Esse é o mercado de aves vivas de Takao. Estamos dando apoio para as autoridades de inspeção que monitoram a circulação do vírus influenza. Nós já identificamos esses mercados como áreas de risco ou pontos de risco para a circulação do vírus influenza. Por meio dessa inspeção, nós detectamos o vírus influenza em algo entre 4% e 30% das amostras que coletamos. Nesses mercados, geralmente tem muitos animais selvagens em alta concentração. Além de misturarem galinhas domésticas com patos e outras aves também. Então, já é uma oportunidade de combinação. O povo cambojano gosta de carne fresca e quer ver o frango, mas com essa prática também existem riscos. Se alguma ave estiver doente, o vírus influenza é transmitido facilmente de ave para ave com essa prática. Nenhuma ave é mantida em gaiola aqui. Elas ficam em bandos grandes no chão, que é de terra, e não dá para limpar a área onde elas são mantidas. E as aves são abatidas perto dessa área. Isso é perigoso porque o vírus pode estar nas fezes, no sangue. Quando nós detectamos o vírus influenza, nós descobrimos que a maior prevalência é na água da lavagem, quando limpam as carcaças. E depois essa água é jogada no chão. Então, não dá para evitar que qualquer doença e qualquer patógeno sejam transmitidos nesse contexto. O vendedor leva os animais para o mercado e talvez no fim do dia não tenha vendido todos. Mas no mercado eles tiveram contato com aves doentes. Aí eles voltam para casa com aves doentes e elas interagem com os animais que estão em casa. Então, é muito perigoso. Muitos criadores do Camboja ficam nos quintais das casas. Isso quer dizer que os animais são criados em espaços pequenos. Os criadores têm algumas galinhas, patos, alguns porcos, algumas vacas e alguns búfalos. As práticas de criação de animais do Sudeste Asiático são perfeitas para combinações de vírus porque muitos criadores mantêm galinhas, porcos e patos muito perto um do outro. E esse tipo de mistura permite que a gripe aviária se combine com a gripe suína, que se mescla com muito mais facilidade com a gripe humana. Eu posso garantir agora que a hora da pandemia de influenza está chegando. Nós só não temos ideia de quando vai ser. Se nós quisermos ganhar essa batalha, precisamos do que eu chamo de vacinas que viram o jogo. O maior sonho dos virologistas da gripe seria uma vacina universal. Com uma vacina universal contra a gripe, a pessoa seria vacinada com antecedência e teria proteção de longa duração, que valeria por anos ou décadas. Se a pessoa for vacinada uma vez, não precisa ser vacinada todo ano para se proteger da gripe sazonal. E também já estaria protegida contra a próxima pandemia. Pesquisadores estão abordando esse problema de vários jeitos diferentes. A molécula de hemaglutinina é o principal alvo. Nosso laboratório se concentra nela, mas ainda focamos na cabeça. Outros mudaram a abordagem. Por que não mirar no tronco? Se a gente provocar uma resposta imune ao tronco, podemos atingir mais cepas diferentes. Outros grupos estão se concentrando em proteínas totalmente diferentes. E todos estão avançando dos testes pré-clínicos para os testes clínicos. Nós estamos só começando a usar técnicas da biologia molecular para conseguir vacinas melhores contra a gripe. Eu acho que, em termos de ciência, nós estamos um salto quântico à frente do que estávamos 20 anos atrás, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Precisamos transformar a pesquisa da vacina contra a gripe em prioridade internacional. No ano passado, acho que gastamos só 35 milhões de dólares, globalmente, em novas pesquisas de vacinas melhores contra a gripe. Só isso. Nós temos que compreender que isso é muito importante para a segurança permanente do mundo. Tudo é muito possível. Só exige um certo grau de vontade política e um certo grau de compreensão de que aplicar recursos nesse tipo de assunto
traz grandes benefícios. Eu acho que uma pandemia de gripe é inevitável. Mas não acho que uma catástrofe seja inevitável.